Ei, tia Xandém, Está gritando por quê? você quer se acalmar? Eu lá posso ficar calmo. Muitas das melhores ovelhas creem na Relâmpago do Oriente. Até o pai do nosso futuro genro, que é um dos pregadores, não bastava não me ajudar a resistir à Relâmpago do Oriente, agora ele crê nela. Vamos logo. Ei, O que foi? o pai do nosso futuro genro é pregador há anos, entende a Bíblia e tem opiniões próprias. Ele também aceitou a Relâmpago do Oriente. Deve ter algo que preste. Você não sabe de nada. De qualquer forma, quando chegarmos lá, vamos ouvir o que ele diz. Está bem. Mas lembre-se, Zhang, nós não vamos para ouvir sermão. Vamos convencê-lo a voltar. Eu sei. E ver se não piora tudo. Prometo piorar muito. Hã? Prometo não piorar muito. Você me assustou. Devagar. Deus encarnado apareceu na China, expressando a verdade para julgar e purificar. Quem é? Sou eu. Abre a porta. Ah, Zhang Jing? Ah, já vai. Olá, podem entrar. Sentem-se. Então, Ah, como vai a saúde desde que nos vimos? graças ao Senhor, tudo bem. Graças ao Aqui, Senhor. peguem uma fruta. Obrigado. Obrigada. Eu tava mesmo querendo falar com vocês, então vou Sério? aproveitar. Xiangguan, eu soube que você acredita... Soubemos que o Ixin vai voltar para casa. Isso mesmo. Ele chega em breve. Nós viemos falar do casamento da nossa filha. Eles já não são mais crianças, então é hora de firmar o casamento. Eu concordo. Então, quando ele chegar, a gente marca. Perfeito, Ótimo. sem problemas. Soube que você acredita na Relâmpago do Oriente. Hã? É verdade? Tenho lido as palavras de Deus Todo-Poderoso e aprendi muito com isso. Entendi muitas verdades e mistérios. E concluí que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Eu ia vê-los para dar as boas novas. Não é ótimo? Está surpreso? Com certeza. Mas não de um jeito bom. Hã? Não achávamos que fosse aceitar a Relâmpago do Oriente. Disse que o Senhor Jesus retornou à Terra encarnado? Sim. Xiangguang, há muitas profecias na Bíblia sobre o retorno do Senhor Jesus. Mas nenhuma delas diz que ele vai retornar encarnado. Não devemos falar por falar, sem base bíblica. É verdade. Nenhum versículo da Bíblia diz isso, diz. Quem disse que não? Que tal Lucas 17, 24 e 25? Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. E Mateus 24, 44. Por isso ficai também vós apercebidos. Porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Pois Isso é. mesmo. Além de, pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, e muito mais. São profecias sobre o Filho do Homem e a vinda dele. O Filho do Homem é alguém nascido do homem com humanidade normal. A vinda do Filho do Homem significa o retorno do Senhor Jesus encarnado. É verdade? Pensem, se fosse o Espírito de Deus, não o chamaríamos de Filho do Homem. E muito menos que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Então, por isso o Filho do Homem se refere à encarnação. Quer dizer que, com base nesses versos, o Senhor Jesus que voltou estará encarnado? É meio precipitado, não acha? Por que achar isso? Lembra o que o anjo disse quando o Senhor Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu? Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Isso mesmo. E ainda tem o Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Esses versículos esclarecem que o Senhor Jesus retornará sobre nuvens e nos elevará ao reino dos céus. Isso é certo. Escutem. Esperem aí. Estou confusa. Tem profecias sobre o Senhor retornar encarnado. Tem. E o Senhor retornar sobre as nuvens. Isso mesmo.
E qual delas é a certa? Todas as profecias sobre o retorno do Senhor acontecerão. Mas... Ah, não diga mais. Tia Shanren, você não vai deixá-lo terminar? Tá, continua, vá. Pode falar. Eu vou falar. O que eu estava falando mesmo? Que elas acontecerão. É isso. As profecias do retorno do Senhor acontecerão, mas elas serão cumpridas enquanto a obra de Deus for progredindo. Nos últimos dias, Deus primeiro encarna para expressar a verdade, começar o julgamento pela casa de Deus e formar um grupo de vencedores antes do desastre. Depois, o grande desastre virá para destruir as forças de Satanás inimigas de Deus. Então, o Senhor descerá sobre nuvens e aparecerá para todas as pessoas. É quando as profecias sobre o retorno do Senhor acontecerão. Quer dizer que o retorno do Senhor tem várias etapas. Primeiro ele vem encarnado para obrar e depois desce nas nuvens e aparece? Isso mesmo. Pois até que faz sentido, sabia? Faz sentido? Não sei se o senhor estará encarnado quando retornar, mas tenho certeza de que ele virá sobre nuvens. A comunidade religiosa apoia essa visão. Como pode estar errada? Sabem do que mais? Não devemos confiar nas nossas noções e ideias sobre receber a vinda do Senhor. Noções e ideias? Na época, os fariseus confiavam em suas noções e ideias para dizer que, quando o Senhor viesse, ele deveria ser chamado de Messias e nascer na casa real. Quando a aparição e a obra do Senhor Jesus não foram conforme as noções deles, o que aconteceu? Os fariseus resistiram ferozmente e condenaram o Senhor Jesus. Depois, o pregaram na cruz. Isso mesmo. O fracasso dos fariseus é uma lição. Quando Deus reaparece e obra encarnado nos últimos dias, as profecias sobre a vinda do Filho do Homem são cumpridas. Mas pastores e presbíteros da comunidade religiosa não só deixam de buscar e investigar, como se apoiam nas próprias noções e ideias para resistir e condenar. Não seria o mesmo erro que os fariseus cometeram resistindo a Deus? Sério, nós não vamos seguir a senda dos fariseus em resistir a Deus. Não podemos. Como pastores e presbíteros, somos pessoas que servem ao Senhor. Somos servos do Senhor. Como podemos seguir a senda dos fariseus? Shangwang é relâmpago do Oriente. Testemunha que Deus Todo-Poderoso é Cristo dos últimos dias. Mas pastores e presbíteros da comunidade religiosa não aceitam. Eles só aceitam o Senhor Jesus como Cristo. E dizem que Deus Todo-Poderoso é uma pessoa normal, não Deus. Então, sei que Deus Todo-Poderoso não pode ser Cristo. Olha... Shanren, se Deus Todo-Poderoso é uma pessoa comum, por que tanta gente testemunha que ele é Cristo, a manifestação de Deus? Xiangguang diz que Deus Todo-Poderoso expressa muitas verdades. Shanren, eu acho que aí tem coisa. Uma pergunta. Pastores e presbíteros da comunidade religiosa representam Deus? Tem certeza de que o que dizem é a verdade? De que o que condenam não é o verdadeiro caminho? Pois é. Quando o Senhor Jesus apareceu e obrou, a comunidade judaica o condenou e rejeitou. Diríamos que o Senhor Jesus não é Cristo, porque o judaísmo o condenou? Eu não falei nada disso. O Senhor Jesus é Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ninguém pode negar isso. Isso mesmo. E por que os fariseus não admitiram que o Senhor Jesus era Cristo? Por quê? Eles não olharam se as palavras do Senhor Jesus eram a verdade, nem reconheceram Cristo na obra e nas palavras do Senhor Jesus. Só notaram que por fora o Senhor Jesus parecia normal e comum, e o julgaram e condenaram como uma pessoa comum. O que isso prova? Que os fariseus não viram o Senhor Jesus como Cristo. Hoje, pastores e presbíteros da comunidade religiosa fazem o mesmo. Deus Todo-Poderoso expressa a verdade, julga e purifica a humanidade. Mas pastores e presbíteros não buscam nem investigam. Só notam que Deus Poderoso por fora é normal e comum, então negam e condenam. Os fatos provam que pastores e presbíteros da comunidade religiosa são como fariseus. Eles não conseguem entender o que é Cristo ou a encarnação. Mas, Shangwang, pastores e presbíteros conhecem a Bíblia. Será que não sabem disso? Se sabe mais, nos conte. Escutem. A Bíblia diz, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus que se manifestou em carne. O Senhor Jesus é Cristo encarnado, o Filho de Deus. Cristo significa o Salvador, o ungido.
Só isso? Só isso. Não tem mais nada? Não tem mais nada. Eu ainda não entendi. Explique mais um pouquinho. Sang Jing, esses são mistérios. Não dá para explicar tudo em algumas frases. Ah, qual é? Você não sabe explicar, então chama de mistério? Xiangguang, por que você não explica? A encarnação certamente é um mistério. E eu não sei explicar. Viu? Mas as palavras de Deus Todo-Poderoso desvendam esses mistérios. Vou ler umas passagens. Legal. Quer ler a palavra de Deus Todo-Poderoso? Ei, espera aí. Por que está tentando impedir? Se não sabe explicar, senta aí e escuta. Haja paciência. Eu vou começar a ler. Deus Todo-Poderoso diz: o significado de encarnação é que Deus aparece na carne. E ele vem para trabalhar entre os homens de sua criação na imagem de uma carne. Assim, para Deus se encarnar, ele precisa primeiro ser carne. Carne com humanidade normal. Esse é o pré-requisito mais básico. De fato, a implicação da encarnação de Deus é que Deus vive e opera na carne. Deus, em sua essência, se torna carne, se torna um homem. Ah, então é isso. Xiangguang, deixa eu continuar a está leitura. bem. Leia daqui. Está bem. O Deus encarnado é chamado de Cristo. E Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma humanidade normal como uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem. Sua humanidade normal sustenta todas as suas atividades normais na carne, enquanto sua divindade realiza a obra do próprio Deus. Olha só, as palavras de Deus Todo-Poderoso explicam muito claramente o que Cristo e a encarnação são. Essas palavras são verdades e mistérios que não entendemos. Isso. As palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade. Shanren, por que está resmungando? Nada, só estou ouvindo. Xiangguang, continua. Está bem. A encarnação é o Espírito de Deus revestido de carne para se tornar homem. Por fora, parece normal e comum, nada sobrenatural. Mas sua essência é divina. Ele expressa o caráter de Deus e tudo o que Deus tem e é. Conforme as necessidades da humanidade, ele pode expressar a verdade para regar e alimentar pessoas e fazer a obra do próprio Deus. Mesmo que o Senhor Jesus parecesse uma pessoa comum por fora, ele expressava a verdade para dar o caminho do arrependimento, revelar os mistérios do reino dos céus e ser crucificado para completar a obra da redenção da humanidade. Nada disso pôde ser feito pelo homem. Quando você comunica assim, eu entendo. Temos que conhecer Cristo pelas palavras e obras dele, e não pela aparência externa. Isso. O que foi? Está com dor de garganta? Toma, come uma pera. Xiangguang, fala mais. A divindade de Cristo está escondida nele. E só ouvindo sua voz e investigando sua obra, vamos reconhecê-lo como Deus encarnado. Os que só olham para o exterior de Cristo o confundem facilmente com uma pessoa comum e o tratam assim. Pastor Gia, concorda? É isso mesmo. Creio que o Senhor Jesus é Cristo porque ele realizou a obra da redenção. E porque ele nos deu o caminho do arrependimento. Em que baseia a sua crença de que Deus Todo-Poderoso é Cristo dos últimos dias? Olha, este livro expresso por Deus Todo-Poderoso, a palavra manifesta em carne é a minha base. Essas palavras são expressas pelo Espírito Santo às igrejas e revelam o mistério do plano de gestão de Deus. Julgam e revelam a verdade e a essência da corrupção da humanidade. E explicam como Satanás corrompe as pessoas, como Deus as purifica e as salva. O fim e destino de cada tipo de gente e muito mais. Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades. Sem dúvida. Quem acredita sinceramente em Deus e busca a verdade em toda religião, reconhece que Deus Todo-Poderoso
é Cristo dos últimos dias, pelas palavras e obra de Deus Todo-Poderoso, todos se voltam para o trono de Deus. Sério? É. Hoje, antes do desastre, Deus já formou um grupo de vencedores. O evangelho do reino se espalhou por muitos países. E o reino de Cristo já apareceu na terra. Graças ao Senhor. É verdade. Tudo que se origina de Deus prospera. É verdade. Mais uma coisa. Além de Deus, quem mais realizaria a obra de salvar a humanidade? Ah, ninguém. É. Então, Porque fica tentando me afastar. Qual o seu problema? Tem que manter sua posição. Só estou falando a verdade. Deus Todo-Poderoso pode ser realmente o Senhor Jesus que retornou. Como assim? Parece que já está quase acreditando em Deus Todo-Poderoso, tola. E se acreditar? Se o Senhor retornou mesmo, somos tolos de não acreditar. E eu, todos esses anos, só não investiguei a Relâmpago do Oriente por ter dado ouvidos a você. Agora, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter te trazido. Sabe, às vezes Pai, você é cheguei! Xanrim, Oi, Xin chegou. Vocês por aqui? muito... Ah, o Ixin Oi, chegou. Ixin, Ah. chegou na hora certa. O que foi? Um horror. Hã? Aconteceu alguma coisa com seu pai. Ah. do que você está Pai, falando? o que é com Está você? sendo Eu estou muito bem, não foi? tem nada de errado comigo. Nada de errado. Seu pai acredita na Relâmpago do Oriente. Eu pensei que tinha sido... O quê? Pai, acredita na eu Relâmpago do acredito. Oriente? Comecei agora, eu não tive tempo de te contar. Meu Deus! Ah, não se preocupe, deixa eu explicar primeiro. Pai, não precisa explicar. É uma Péssima notícia. maravilhosa. Hã? Você... Puxa, eu nunca achei que fosse crer. Eu também acabo de... Ixin, espera. Como assim? Por que é maravilhoso? Nós recebemos o Senhor. Não é uma coisa boa? Ixin, também aceitou Deus Todo-Poderoso? Sim, aceitei sim. Meu Deus. Me conta, como foi que aconteceu? Bom, eu fui viajar a trabalho, né? E um colega testemunhou sobre a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias pra mim. Depois de investigar, compreendi que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Graças ao Xanrém. Eu Senhor. queria muito lhe dar as boas novas. Xanrém, não é ótimo? Assim, Está surpreso? surpreso? É. Eu estou mais para chocado. Você é filho do seu pai mesmo. Falam até as mesmas coisas. Que história é essa, hein? Uma cena de comédia? Xanrém, o que foi? O que foi? Pai e filho acreditando na Relâmpago do Oriente, vocês estão traindo o Senhor. O que vivo lhes dizendo, hein? Não ouçam os sermões da Relâmpago do Oriente. Por que não me obedeceram? Ei, Você está sendo muito... sério, Xarém, por que sempre quer que a gente te ouça? Por que não nos leva a ouvir as palavras do Senhor e recebê-lo? Xiangguang tem razão. Não, ele não tem razão. Xanrém, ouça. Ao acreditar em Deus Todo-Poderoso, estamos seguindo os passos do Cordeiro. Estamos recebendo o Senhor. Como isso pode ser trair o Senhor? O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. O Apocalipse também diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Xanrém, leia as palavras de Deus Todo-Poderoso e vai saber se são a voz de Deus e as palavras do Espírito Santo às igrejas. Não preciso. Eu creio em Deus só pela Bíblia. Não me importo se Deus Todo-Poderoso expressa a verdade ou é a voz de Deus. Se não está na Bíblia, não podemos ouvir, nem acreditar. Eu sempre digo, um Senhor Jesus que não descer sobre nuvens será falso. A Relâmpago do Oriente testemunha que Deus Todo-Poderoso é Cristo dos últimos dias, mas é impossível, totalmente. Impossível? Não é impossível. Por que não busca com humildade? A gente deveria mudar seu nome para Impossível. Sua... Agora, foi? impossível. Hã? Não, espera, Pastor Gia. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso veio e ele expressa a verdade e realiza a obra de julgar e purificar as pessoas, abalando todas as religiões. Quem acredita de verdade em Deus, ouve a voz dele e aceita Deus Todo-Poderoso. Por que não vê os fatos? Por que não lê as palavras de Deus Todo-Poderoso e investiga a sua obra? Como vai conhecer o Senhor nessa teimosia com as palavras da Bíblia? O que é Como? isso? Está me dando um sermão? Ei, Xarém, calma, não fique nervoso. Vamos sentar e conversar. Vai com calma. Por que você está sendo tão teimoso? Xanrém, sabe que os fariseus ansiavam pelo Messias, mas por que crucificaram o Senhor Jesus? Toma, bebe uma água, Xarém.
Vou ler uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Pai, eu leio. Vamos ouvir o que elas têm a dizer. A partir daqui. Vocês desejam conhecer a raiz do motivo pela qual os fariseus se opunham a Jesus? Desejam conhecer a substância dos fariseus? Eles tinham muitas fantasias sobre o Messias. E mais, eles criam somente que o Messias viria, mas não buscavam a verdade da vida. Assim, até hoje eles ainda aguardam o Messias, pois não têm conhecimento do caminho da vida e não sabem qual é o caminho da verdade. Esses fariseus eram obstinados, arrogantes em substância e não obedeciam à verdade. O princípio de sua crença em Deus é: não importa quão profunda seja a sua pregação, não importa quão elevada seja a sua autoridade, você não é Cristo a menos que seja chamado o Messias. Essas opiniões não são absurdas e ridículas. O caráter dos fariseus era arrogante, eles odiavam a verdade, acreditavam em Deus sem conhecê-lo. O Senhor Jesus expressou muitas verdades, e todas tinham autoridade e poder, mas eles não aceitaram nenhuma, se ativeram às próprias ideias com teimosia, consideraram as próprias noções e ideias como verdade. E, finalmente, se tornaram anticristos que resistiram a Cristo e o abandonaram. Essa é a verdade. Pastores e presbíteros da comunidade religiosa fazem o mesmo. Deus Todo-Poderoso expressa as verdades de que a humanidade precisa para ser salva por Deus e nos dá uma senda para sermos purificados e entrarmos no reino dos céus. Mas pastores e presbíteros não aceitam. Em vez disso, lutam para resistir e condenar Cristo dos últimos dias. Você não acha que isso revela a natureza de anticristo de detestar e odiar a verdade? Ei, meça as suas palavras. Falando assim, está julgando pastores e presbíteros. Julgando? O que diz em João 1,7? Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. É verdade. E Deus Todo-Poderoso diz: aqueles que somente creem em Jesus Cristo, mas não creem no Deus encarnado de hoje, estão todos condenados. Todos eles são fariseus contemporâneos, porque não reconhecem o Deus de hoje. E todos eles resistem a Deus. Não importa quão devotada a crença deles seja em Jesus, pois toda ela é vã. Eles não receberão o elogio de Deus. Todos aqueles que dizem que creem em Deus, porém não têm o verdadeiro conhecimento de Deus, no coração são hipócritas. As palavras de Deus Todo-Poderoso deixam muito claro que os que odeiam a verdade, negam ou condenam Deus encarnado, são inimigos de Deus. E os que condenam a obra de Deus nos últimos dias, ou resistem e rejeitam Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, são anticristos. Os fariseus modernos que pregam Deus na cruz outra vez. Chega, Zhen Shangwang. Eu nunca pensei que, depois de todos os meus anos pregando na igreja, você chegaria a me chamar de fariseu e de anticristo. Suas palavras machucam meu coração. Mas não me importo. Porque eu confio que o Senhor conhece a minha mente. Tudo o que eu faço é para o bem de vocês. Para o nosso bem? Se fosse mesmo, nos levaria a investigar o caminho verdadeiro. Seu? Então tá. Zhen Shengwang, já que insiste em acreditar na Relâmpago do Oriente, não faz mais parte da nossa igreja. Você? Hã? Você? E não, somos mais irmãos. O que acha que está dizendo? Estou avisando. Daqui pra frente, não prega mais na minha igreja, nem rouba minhas ovelhas. Sua igreja? Suas ovelhas? Depois de tantos anos como pastor, acha que a igreja do Senhor e as ovelhas são propriedade sua? Seu... Não é manter as ovelhas do Senhor só para você? Tenta impedir que os fiéis ouçam a voz de Deus, investiguem o caminho verdadeiro e recebam o Senhor. Não é acabar com a chance das pessoas de entrar no reino dos céus? O Senhor Jesus disse: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Eu sou pastor. Cuidar da igreja e proteger o rebanho é minha responsabilidade. Responsabilidade? Você acha que não pode deixar a posição de pastor, não é? Ser pastor é mais importante do que receber o Senhor?
Sua posição é mais importante do que as vidas dos seus irmãos e irmãs. Se não receber o Senhor e ele renunciar a você, de que adianta ser pastor? Não pode. Está bem. Zhen Xiangwang. Eu já disse tudo que tinha para dizer. Acreditar na Relâmpago do Oriente é um direito seu. Eu não posso impedir. Mas não quero a minha filha casada com um fiel da Relâmpago do Oriente. Como é que é? Xiangrém, Não use esse tom comigo. Se insistirem em acreditar na Relâmpago do Oriente, você não é meu cunhado. Seu... Você não é meu genro. Tia Se Xiangrém, acalme. por que está tão nervoso hoje? Vai usar o casamento da nossa filha para ameaçar a família do genro? É isso que quem acredita no Senhor faz? E Xin, ele não manda no seu casamento com a Huyen. Relaxa, tá? Pastor Gia, se o casamento do meu filho não der certo, acredito que seja parte dos arranjos do Senhor. Mas você, como pastor, é inescrupuloso para controlar a igreja, amarra os fiéis e os impede de receber o Senhor. Ao se colocar como inimigo de Deus, com tanta teimosia, não tem medo de ofender o caráter dele? Pare, não pode! Xiangrém! Gia Xiangrém, pode parar aí! Olhe, aquele é um fariseu dos tempos modernos.